Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Roberto Sanqueta, professor e pesquisador, e sou membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e membro da delegação brasileira junto às COPs, Conferências das Partes das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Nós temos apresentado aqui uma série de vídeos, sobre a questão do mercado de créditos de carbono e também sobre os projetos de créditos de carbono. E o nosso objetivo aqui é torná-lo um expert em créditos de carbono desde o absoluto zero. Então, temos aqui trazido vários vídeos, várias informações, vários conteúdos que ajudam a você se tornar esse expert. Bom, hoje nós falaremos de um assunto muito interessante, muito importante e que realmente você como expert deve dominar. A começar pelo início do conhecimento, é que exatamente um ponto chave em todo esse processo de comercialização de créditos de carbono que são os preços. Como são formados esses preços? Como esses preços se comportam no mercado? Como eles variaram ao longo do tempo e como eles estão atualmente? Quais são os preços praticados no mercado no dia de hoje? E também quais são os preços para o futuro? Como esses preços devem se comportar na medida que o Acordo de Paris vai sendo implementado? Nós temos hoje o mercado voluntário de carbono, que é o mais importante em termos de volume de negociações, mas nós estamos aí num pequeno mercado ainda, num mercado de US$ 1 bilhão por ano, que eu costumo dizer, brincando um pouco aqui, como se fosse um empório de esquina. O grande mercado, o hipermercado, o atacarejo do mercado de carbono vai vir com o Acordo de Paris. Então nós temos que estar preparados para este novo e gigante mercado que está por vir. Então nosso objetivo aqui é sempre formar pessoas, conhecedores do assunto, para que você, profissional das diferentes áreas de atuação, se torne aquele expert. Um expert em crédito de carbono, em mercado de carbono, desde o absoluto zero. Bom, nesse contexto, então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. E a pergunta que sempre trazemos aqui para elucidar alguns pontos fundamentais dessa questão do mercado de carbono é, desta feita, como se comportam os preços? Quais são os preços praticados no mercado para os créditos de carbono? Então vamos explorar isso. Bom, o mercado de créditos de carbono ele começou de uma forma embrionária, alguns anos atrás, até mesmo antes do protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, mas só foi ratificado em 2004, iniciando em 2005. Antes disso, era um mercado voluntário, completamente voluntário de créditos de carbono. O mercado se chamava pré-compliance, ou seja, pré-Kyoto, antes de haver as negociações e acordos que trataram da redução obrigatória por 39 países industrializados. E o Brasil, não sendo um desses países, ficou com metas ou com objetivos de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa de forma voluntária, sem ter obrigações, como os 39 países que são chamados de países anexo 1. Esses países 39, que eu citei, basicamente são países do hemisfério norte. Aí toda a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, esses países mais desenvolvidos do mundo. Ok, eles se comprometeram em virtude dessa responsabilidade histórica pela emissão de gases de efeito estufa de origem antrópica, ou seja, pela ação humana, pelas atividades humanas, porque os gases de efeito estufa de origem natural, esses não são contemplados. Os vulcanismos, o vapor d'água, outros processos de decomposição. Esses processos naturais que ocorrem pelos ciclos biogeoquímicos não são contemplados. A questão toda é reduzir os gases de efeito estufa de origem humana, pelos lixões, pelas indústrias, pelos veículos, pelo uso da energia e assim por diante. Mas muito bem, então vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre preços. Isso é muito importante para que você se torne aquele expert, como eu disse, desde o absoluto zero. Você tem que conhecer um pouco do mercado. Então esse mercado começou dessa forma, foi evoluindo. Quando o protocolo de Kyoto foi ratificado e começou a valer, entrou um grande mercado chamado mercado regulado de carbono. E os preços começaram assim com 10, 20, 30 euros a tonelada do CO2, que é um crédito de carbono. Então, esses preços foram muito altos, principalmente para o chamado comércio de emissões no mercado europeu, que não contempla muitas ações nos países em desenvolvimento como o Brasil, que é o mercado MDL, que é um outro mecanismo de mercado que foi criado para que nós, fora daqueles 39 países,
possamos desenvolver projetos e assim reduzir as nossas emissões e compensar as emissões dos 39. E isso se deu então no formato de mercado. O MDL sempre teve preços oscilantes também, né, variando aí de 5, 10 dólares até 15 dólares a tonelada. Numa média histórica, nós podemos dizer que os preços dos créditos de carbono, as CERs, né, CERs, né, RCEs em português, reduções certificadas de emissão, variaram em torno de 10 dólares. Então isso ocorreu principalmente no período de 2008 e 2012 e também na extensão do Protocolo de Kyoto, que esse é o primeiro período de compromisso, 2008 e 2012, primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto. Como o Protocolo de Kyoto foi estendido de 2013 até 2020, então esse mercado continuou existindo, né? Porém, algumas diretrizes da União Europeia, que era um dos principais compradores de créditos de carbono, inibiu, digamos, o desenvolvimento de projetos e reduziram os preços, principalmente. Então, esses preços caíram a valores muito baixos históricos, né? Esses preços chegaram aí a ser comercializados a menos de $1 a tonelada de CO2. Então, você veja só, de 30 euros, né, nós temos uma variação até menos de $1, principalmente para o MDL, esses preços caíram por demais. Então isso desestimulou projetos, principalmente nos países emergentes, nos países em desenvolvimento como o Brasil. Então houve uma certa paralisia nos projetos de crédito de carbono, porém, com a retomada das discussões, né, principalmente com a assinatura do Acordo de Paris em 2015, né, tudo mudou, começou a acontecer uma nova perspectiva, começou a aparecer uma nova perspectiva para a elevação dos preços dos créditos de carbono no mercado. Então isso começou a acontecer, né? E também, juntamente com o mercado regulado de carbono, paralelamente sempre andou o mercado voluntário de créditos de carbono, que os preços aí sempre gravitaram por volta de 3, 5, 7 dólares no máximo a tonelada, sempre mais baixos que os históricos 10 dólares do MDL e também do comércio de emissões, que sempre foram mais altos que o MDL, mas válidos apenas para os países desenvolvidos. Muito bem, a nossa referência temporal aqui, então 2008 até 2020, digamos, esses preços oscilaram aí, mas com uma média histórica por volta de 10 dólares a tonelada. Esse é o preço referencial. Porém, com grandes oscilações em função das diretrizes da União Europeia, da conjuntura econômica, das potenciais instabilidades geopolíticas, caso de guerras, crises econômicas, né, conflitos eventuais, né? Então nós temos problemas de diversas origens macroeconômicas que afetam os créditos de carbono, também os preços dos créditos de carbono. Então, portanto, há grandes variações. E também uma coisa que afeta sempre qualquer mercado é a oferta e a demanda, né? Na medida que nós temos uma oferta maior, os preços caem, né? Na medida que os preços caem muito, também começam a aparecer, né, menos desenvolvedores, menos projetos no mercado. E aí o processo funciona novamente. O processo mercadológico, né, se apresenta de forma a equilibrar esses valores. Muito bem, mas como eu estava dizendo, o mercado voluntário de carbono começou a ganhar mais corpo, ganhar mais importância, né, e dado que o mercado regulado de carbono não estava muito movimentado, porque os preços estavam historicamente por volta de 10 dólares, mas naquele momento, depois ali de 2012, começaram a cair muito, em virtude daquelas diretrizes da União Europeia e também das conjunturas macroeconômicas, né, do mundo globalizado. Então o que aconteceu? O mercado voluntário começou a crescer e contemplar outros tipos de projetos que o MDL não contemplava. O MDL, por exemplo, na área florestal só contempla o plantio de árvores, só reflorestamento. Não contempla reduções de emissões por desmatamento, por exemplo, evitação do desmatamento. E outras tipologias na agricultura, né, outros tipos de projetos que o MDL não contemplava nos seus escopos. Então o mercado voluntário começou a evoluir, os projetos de desmatamento evitado começaram a mostrar aí 3, 4 dólares a tonelada, né? Por exemplo, projetos na Amazônia, no Sudeste Asiático, na África, assim por diante. No Brasil, particularmente na Amazônia, os projetos REDD, né, são muito importantes para nós, porque nós temos uma grande extensão de florestas. Então, para nós é muito importante ter projetos que visam a redução das emissões de gases de efeito estufa naquela região, né, e principalmente protegendo não só a questão do carbono, né, evitar as emissões, as queimadas, enfim, todo esse contexto, mas também a questão da biodiversidade, da água, os fatores também socioeconômicos, né, sociais, né, das comunidades também são muito importantes.
mas então variaram aí por volta de 4, 5 dólares mais recentemente. Isso aconteceu aí até 2 anos atrás, né? E isso tudo mudou recentemente. Esses projetos que não tinham tanto valor, né? Aliás, é bem importante falar isso também, os preços variam, né? Os preços no mercado variam de tipologia de projeto, ou de escopo de projeto. Projetos de energia, por exemplo, sempre valeram aí por volta de 10 dólares. Projetos florestais, 3, 4, 5 dólares no MDL, porque os projetos florestais não eram muito desejados, né? Os projetos de reflorestamento nunca foram assim tão importantes. Mas isso começou a acontecer mais recentemente, aí, nos últimos anos. Os projetos florestais e outros tipos de projetos conhecidos como NBS, né? Nature Based Solutions, soluções baseadas na natureza, integração lavoura, pecuária e floresta, projetos de agricultura de baixo carbono, carbono no solo, projetos de manejo na pecuária, né, recuperação de pastos degradados e principalmente os projetos florestais, os projetos de reflorestamento, de restauração florestal com espécies nativas e os projetos de desmatamento evitado, os projetos REDD. E esses projetos REDD começaram a ser bastante procurados. Os créditos desse mercado, dessa tipologia de projeto, começou a ser bastante demandada, né? Essa tipologia de projeto começou a ser interessante muito mais do que estava, com esses históricos 4, 5, 6 dólares que começaram a subir. Começou a subir de uma maneira tal que nos tempos atuais nós já superamos a marca histórica dos 10 dólares. Estamos falando em 12, 15 dólares, quem sabe, a tonelada de CO2, ou seja, o crédito de carbono. Muito bem, veja como é importante você conhecer o mercado, desde a sua origem e também nos dias de hoje. Né? Conhecer isso te propicia aquela condição, né, que nós queremos e sempre buscamos aqui, de torná-lo um expert, né, em crédito de carbono desde o absoluto zero. Agora você já sabe um pouco mais sobre os valores. Pois muito bem, esses projetos REDD, projetos de reflorestamento mais ambiental, com esse cunho bastante forte na questão ambiental e também tem essa pegada, digamos assim, social, das comunidades e da biodiversidade, tem valido muito hoje no mercado. Então passa por um momento muito forte, de muito aquecimento, de muita busca, procura pelos compradores, né, que veem nesse tipo de projeto algo muito mais interessante que simplesmente reduzir as emissões por uma mudança na matriz energética ou tratar um resíduo, etc. Então esses projetos que eram, digamos, o patinho feio, né, em um momento atrás, a ovelha negra, né, agora passaram a ser a vedete, né, aquela tipologia de projeto que está em evidência. E esses projetos hoje então, variam aí por volta dos, vamos dizer, entre 12 e 15 dólares. Portanto, estamos falando de uma média histórica de 10, mas que hoje, nesses projetos que nem existiam no MDL, nós estamos falando aí por volta de 15 dólares. Entre 12 e 15 dólares. Com uma média, quem sabe, 13, 13,5, algo assim. Uma coisa que afeta muito, né, os preços, né, no caso principalmente de Nature-Based Solutions, soluções baseadas na natureza, embora também os outros tipos de projetos possam passar por uma análise semelhante, é a questão do vintage. Às vezes as pessoas não entendem o que é isso, o que é essa tal de vintage? Vintage é a safra. Quando que foi gerado aquele crédito de carbono? Por exemplo, se foi gerado aquele crédito de carbono há 10 anos atrás, se costuma dizer que esse é um crédito antigo, um crédito de vintage muito anterior aí, né, aos tempos de hoje. E até se chama esses créditos de créditos zumbi. Né? São créditos antigos, que já não têm muito valor, que estão aí moribundos. Né? Então hoje tem um valor bem mais baixo. Não que não vale nada, vale sim, dependendo da tipologia do projeto, podem valer 11, 10, 12 dólares. Não é tão diferente. Mas as vintages mais atuais, aí com menos de 5 anos, podem valer 13, 14, 15, 16 dólares a tonelada de CO2. Então nós temos que dar preferência, em outras palavras, a vintages mais atuais. Créditos com mais de 10 anos normalmente são créditos menos desejados no mercado e valem menos. Já os créditos gerados mais recentemente valem mais. E por que disso? Porque exatamente os créditos que são mais recentes são mais frescos, né? Tem uma validade mais ampla. Até me perguntaram esses dias, tem alguma validade? Na verdade não tem validade os créditos de carbono. Você pode compensar as emissões de uma indústria de hoje, 2021, 22 ou 23, qualquer ano, né, atual e futuro, com base em créditos que foram gerados em 2017, 2016. Não tem problema isso, não tem validade. Não é igual um produto lá que você pega na prateleira do supermercado, tem uma prazo de validade. Mas créditos com mais de 10 anos já são chamados assim, com o apelido de créditos zumbi, que são créditos muito antigos, que já não são muito buscados no mercado. Então os créditos atuais
já tem novos parâmetros, metodologias mais avançadas, valorizam mais essa questão social e de comunidades, a questão de biodiversidade. Os créditos mais antigos se preocupavam muito mais em demonstrar, né, ou refletiam mais a demonstração daquele desenvolvedor de projetos que queria, na verdade, só reduzir gás de efeito estufa. Somente isso. Quanto menos carbono, melhor, tal, quantidade, é aquilo que contava. Hoje, esses créditos de carbono mais revestidos de valores, de co-benefícios, né, sociais, comunidades, biodiversidade, têm um maior valor. Então, inclusive, ganham mais em termos de crédito. São os créditos mais valorizados, são créditos dourados, por assim dizer, que tem um selo, um revestimento mais interessante para os compradores. Então hoje você tem também créditos que não tem essa pegada, que não tem essa questão de valorização dos co-benefícios, que valem 10. Mas aqueles créditos que têm essa pegada pode chegar a valer 15, 16 e quem sabe no futuro bem próximo, muito mais. Então se busca hoje créditos valorizados, a questão da qualidade do crédito. Antigamente não se preocupava com isso, era só um crédito, pronto. Agora não. Além da tipologia do projeto, também a qualidade do crédito. Se esse crédito tem benefícios sociais e ambientais, esses créditos passam a valer mais. Hoje os créditos de carbono, né, a maior parte aí no mercado voluntário, são gerados pelos padrões DERRA, que tem, né, um conjunto, aí, uma plataforma, né, de padrões VCS, Padrão Verificável de Carbono, e também a CCB, embora tenham outros. Né? Então VERRA vale por volta disso, principalmente o RED. Outros tipos de projetos, soluções baseadas na natureza, também têm valores por volta disso, mas os créditos de RED hoje estão bastante apreciados. E também temos outros padrões, né, no mercado aí, por exemplo, GCC, né, que é mais para energia, né, do Qatar. Temos também o Gold Standard. Esse sim valoriza muito os créditos de carbono de maior qualidade do ponto de vista dos co-benefícios, né, sociais, da comunidade, né, e também os benefícios ambientais, da biodiversidade, etc. Portanto, temos alguns padrões surgindo. Existem inclusive alguns outros padrões, né, aparecendo aí no âmbito internacional, né? Vários outros que, né, podem e devem surgir, nós temos esse conhecimento, né? E também uma coisa bem importante é que nós temos agora, né, recentemente aí decretado aquele instrumento legal, né, o decreto 11.075, de 19 de maio de 2022, que de certa forma estabelece as linhas mestras, ou pelo menos remete aí ao desenvolvimento de um mercado brasileiro de créditos de carbono. Então, com isso, né, novas questões, novas conexões relacionadas ao mercado de crédito de carbono vão abrindo oportunidades e esse mercado vai colocando esses valores, vai estabelecendo esses valores para os créditos de carbono, caso a caso, numa evolução temporal. Então, uma coisa bem importante para dizer, os créditos de carbono não têm preços fixos. Já estiveram em menos de $1, já estiveram em mais de 30 euros a tonelada. Portanto, é muito variável. Por isso não se caracteriza exatamente como uma commodity. Porque uma commodity tem normalmente padrões, né, e também preços estabelecidos de uma forma mais ou menos regulada, de uma forma mais ou menos regular, né, homogênea. Não é o caso ainda de crédito de carbono. A tonelada do CO2 varia amplamente de tipologia de projeto, né, de mercado, de padrão, e também em momentos temporais distintos. E isso nos coloca numa situação assim. É muito importante, né, que você acompanhe os preços. Existem, né, plataformas que mostram aí, né, os diferentes preços, dia a dia, né, até dentro do dia, variações. Então é importante acompanhar a variação desses preços. Sempre estar em sintonia, acompanhar essa cronologia dos créditos de carbono em termos de valores é bastante importante. Mas temos que ficar atentos sempre, né, também para as perspectivas futuras. Então vamos falar um pouco agora também das perspectivas futuras, para que você possa não ser somente agora um expert, né, que tenha o conhecimento do passado, dos valores, né, que foram praticados no mercado desde então, e os valores que são praticados no presente, mas também que você possa exercitar isso na prática, né, sendo um expert, né, sendo um conhecedor desse mercado, né, também com a perspectiva de uma projeção futura, né, das predições futuras que vêm aí, né, para esse grande mercado que deve estar batendo a nossa porta. Ainda ele não está completamente, esse mercado, big mercado, né, esse supermercado, ele não está aberto à nossa atuação como seria desejável, ele está ainda com uma porta entreaberta, porque o MDL ainda pode registrar projetos,
né, existem ainda algumas possibilidades, mas hoje o grande mercado, né, que se aponta no futuro é o mercado que vem do Acordo de Paris. Por hora, o mercado voluntário, padrões Verra, Gold Standard, GCC, um pouco menos, e outros padrões que estão surgindo, e quem sabe o mercado brasileiro são aqueles que estão aí mais à frente. Mas de forma bastante contundente é o mercado atual, voluntário, principalmente padrões Verra para nós brasileiros, para nós aqui no Brasil desenvolvermos projetos. Reflorestamento, projetos de desmatamento evitado, RED, e outros tipos de projetos também, mas principalmente as soluções baseadas na natureza que estão bastante em voga. Ok, então esses preços estão por aí, né, variando bastante, mas tem essas médias históricas e também esses valores praticados nos dias de hoje. Hoje os projetos de energia e projetos de resíduos, indústrias, estão valendo menos. E eles sempre foram muito mais valiosos que os projetos florestais ou projetos baseados na natureza. Então você veja que as coisas mudam, né? Mas tá, tudo bem. Diante desse quadro, vamos analisar um pouco agora, né, a pergunta chave aí, como se comportarão os preços no futuro, tanto um futuro mais imediato como um futuro mais a médio e longo prazo. Pois bem, vamos refletir um pouco sobre isso. O que acontece com os preços? Na medida que nós temos, né, sempre um mercado regulado pelos, né, padrões clássicos, né, de oferta e demanda, toda vez que há uma grande demanda, há uma tendência à elevação dos preços, né? E à medida que há mais oferta, a recíproca é verdadeira. Pois bem, então hoje nós temos a perspectiva de um grande mercado, uma demanda muito alta que está por vir aí logo adiante. Então os preços estão subindo, estão subindo. E se imagina que vão subir ainda por um bom período, né? Até porque nem começou ainda, né, na prática, concretamente, o Acordo de Paris ser implementado, né, com ações mercadológicas. Então nós temos aí a perspectiva de elevação dos preços desses 10, 12, 15 dólares para valores muito mais altos. Se fala em 20, 30, quem sabe até muito mais do que isso em termos de tonelada. Então a tendência é que os preços se elevem muito. É isso que se comenta, é isso que se fala. Nós vamos ter que acompanhar, porque os preços são voláteis, são volúveis, eles são afetados por várias circunstâncias, por exemplo, a guerra, né? a posições macroeconômicas, ou comportamentos macroeconômicos, conjunturas nacionais e internacionais afetam tudo isso. Mas de uma forma geral, nós visualizamos muito concretamente a elevação dos preços dos créditos de carbono aí num breve futuro e também no médio e longo prazo, na medida que é implementado o Acordo de Paris. Portanto, nós esperamos aí nos próximos anos, na próxima década, elevação significativa dos preços, quem sabe a 20, 30 dólares a tonelada. O que começa a viabilizar projetos que não são muito atrativos hoje, né, mas que podem se tornar bastante interessantes para desenvolver e para vender créditos de carbono em futuro muito breve. Então falamos aí, né, do passado, do presente e do futuro dos créditos de carbono em termos de valores, né? E esses valores, como eu disse, são influenciados por uma série de questões. Mas nós temos que acompanhar, monitorar e nos informar, nos capacitar para poder interpretar tudo isso e poder então desenvolver uma boa estratégia profissional, para que a gente possa ser de fato um expert. Desde o absoluto zero é aquilo que nós temos sempre buscado aqui, de capacitar para que você possa exercer essa atividade. Enfim, nós precisamos de mais profissionais. Muita gente já ouviu falar sobre crédito de carbono, já ouviu falar sobre mudanças climáticas, sobre o protocolo de Kyoto, sobre o Acordo de Paris, etc, etc. Porém, não consegue atuar. Por que não consegue atuar? Porque não se capacita, não se aprofunda, né? E aí está deixando de aproveitar, né, dessa oportunidade. Tanto uma oportunidade técnica, né, do ponto de vista de desenvolver um projeto, de fazer uma consultoria, elaborar um projeto realmente de engenharia, de tecnologia, etc. E também atuar do ponto de vista do mercado, né, compra e venda, né, conhecer as transações, saber fazer contratos, saber fazer parcerias, identificar compradores e vendedores. Então tudo isso é fundamental para que o expert possa, a partir de uma formação profissional correlata, né? Não tem uma formação profissional única que possa trabalhar nessa área, né? Vários profissionais, desde os mais técnicos aos não tão técnicos assim do ponto de vista do desenvolvimento de um plantio florestal, ou de uma indústria, ou de uma usina,
outros profissionais da área da administração, do direito, enfim, de várias áreas. Não vou me limitar aqui a falar de uma ou outra profissão que pode atuar. Qualquer profissional com competência, com conhecimento, pode sim atuar. Então veja só, você que quer se tornar um expert, pode ser de qualquer área. Quanto mais você se cercar também de conhecimento e de experiências de outros profissionais, que agregam sempre, nós temos que trabalhar sempre juntos com outros profissionais, montando uma equipe, né? Muito mais positivo é. Então, se eu for desenvolver um projeto na área de agricultura de baixo carbono, eu tenho que ter um agrônomo que eu conheça, né, que possa apoiar esse projeto, conhecer, né, dessa matéria. Pois bem, então falamos aqui dos preços, né? Os preços, como eu estava dizendo, né? No momento passado, atual e futuro. Né? É muito importante, portanto, acompanhar esses preços. Reitero aqui o que já tinha dito, né? É sempre importante estar por dentro, né, das novidades, acompanhar os sites, a internet, né? E também, principalmente, acompanhar os nossos vídeos, né? Os nossos vídeos sempre trazem novidades, sempre trazem ilustração, sempre trazem também conhecimento para aqueles que buscam às vezes informação na internet e não conseguem juntar as pecinhas, né? E nós estamos aqui, né, tentando trazer para você sempre um conhecimento mais prático, uma visão de experiência, né, de conhecimento, de interação com o mercado e também com o desenvolvimento de projetos. Conhecer todo esse contexto é fundamental. Vai construindo, como disse, montando o seu quebra-cabeça, né, passo a passo, né, com as peças se encaixando e principalmente com essa lógica, né, de começo, meio e fim. Nós vamos ter a oportunidade aqui nas nossas aulas, nos nossos vídeos, desenvolver com muito mais profundidade, com muito mais concatenação dos conhecimentos. Você gostaria de atuar nessa área? Você acha que é uma oportunidade profissional para você neste momento e principalmente aí num breve futuro? Pois bem, então se capacite, procure conhecer, assista sempre os nossos vídeos, procurem buscar mais conteúdos, mais conhecimentos, não só aqui, mas em outras frentes, mas prestigie o nosso canal, né, os nossos vídeos e também participe das nossas capacitações, ok? Então espero que você tenha entendido como funciona esse mercado e também entendido principalmente hoje, né, como são formados os preços. Qual que é o preço médio mesmo? Né? Lembre-se aí, né? Temos um preço histórico de $10 a tonelada, mas esse preço de absoluto é fixo, tanto no passado quanto no futuro. Variam. E quais as tendências? As tendências são de elevação. Portanto, visualizamos aqui uma oportunidade muito boa. Na medida que nós temos um produto mais apreciado, mais valorizado no futuro, nós podemos também nos beneficiar disso. Nós queremos trabalhar com um produto de melhor valor agregado, na verdade, sempre. Então, o conhecimento é a questão chave para poder entrar nesse mercado, permanecer nesse mercado desde o absoluto zero. Né? Nós temos aqui já trilhado um caminho, né, com conhecimentos, mas daqui para frente vamos manter esta pegada, vamos manter este passo para que você possa ser realmente aquele expert, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, assista os nossos outros vídeos e também mantenha sempre o contato, ok? Deixo o meu grande abraço aqui e nos vemos numa próxima. Até lá!